Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT certificada desde 2010. Desde lá tenho usado para os meus objetivos, foi por onde eu comecei. E hoje eu ajudo pessoas aqui no Brasil e no mundo a terem suas vidas transformadas, seus objetivos atingidos e terem as suas vidas realmente transformadas, né, modificadas, com maior facilidade e leveza. Para mim, minha alegria é poder estar aqui. Hoje eu vou falar da questão da vítima e do algoz, um assunto que foi me perguntado por algumas clientes que fazem parte da minha mentoria Próspera, que é um trabalho que eu faço pelo WhatsApp, um trabalho fechado, inclusive tem 6 vídeos concorrendo a uma renovação de trimestre comigo. Depois vou deixar com você, vocês que estão assistindo aí comigo, vou deixar os links para vocês verem os vídeos, votarem no que vocês gostarem mais, para que eu possa dar esse presente do novo trimestre da mentoria que começa em janeiro. E amanhã é o dia que eu abro as inscrições para quem nunca fez mentoria comigo, começar a mentoria do zero e tem 3 meses suas vidas transformadas, né? O acompanhamento é diário nessa mentoria. E tem muito material, muita coisa para ser feita de forma fácil, com práticas diárias de 20 minutos, que dão resultado. Eu já estou indo para o 3º grupo, estou bem contente, né? E hoje eu quero falar, assim, dessa questão, né, da vítima e do algoz. Muita gente diz, não, eu não sou vítima, não sou vítima das circunstâncias. Mas aí não tá sendo feito um trabalho estratégico, né? Quando eu faço a mentoria Próspera, esse é um dos trabalhos que eu faço durante as 12 semanas da mentoria. Então, a importância de olhar para essa questão. Claro que tem um monte de facetas, eu vou falar de uma faceta de base, uma faceta paradigmática, ou seja, a face principal, a face vertente de tudo isso, né? Por que a gente tem essa sensação que a vítima e o algoz vão continuar existindo, né? Existiram até então e vão continuar existindo. E claro, nós vamos ver quais são as origens dessa questão vítima-algoz, onde isso está na nossa vida, né, interferindo negativamente, claro, com certeza na nossa prosperidade, mas de que maneira, né? E no final, claro, nós vamos ter sequência de EFT para ajudar você um pouquinho mais a ter não só a compreensão do assunto, mas ter uma outra perspectiva de si mesmo, ok? Então, assim, uma imensa alegria poder estar aqui, poder compartilhar esse material. A gente sabe que tem guerras pelo mundo inteiro, guerras, brigas, discussões, né? Tem umas guerras que nunca terminaram, né? E o mundo inteiro continua tocando mesmo assim, mas as guerras estão lá como se fosse um lado sombrio, um lado vexaminoso da humanidade, né? Que não consegue conviver uns com os outros. Precisa ter tudo isso acontecendo, muitas vítimas, muitos algozes, né? Eu muitas vezes deixo de ver a TV por causa disso, porque mostra principalmente só isso na maioria dos noticiários, tá? Jornal já não compro mais também, e quando eu preciso saber de uma informação, eu fiz uma programação que a informação chega a mim com a filtragem necessária de forma rápida, né? E objetiva, né? Indiferente de eu estar usando as redes sociais ou não para acessar essas informações. Então, quando eu preciso saber de algo e esse algo é importante para mim e todos os envolvidos, essa informação chega a mim com facilidade e filtrada, né? Não vem com aquele pesar, não vem com aquela tonelagem de mal-estar que muitas vezes a gente tem, né, nas notícias das mídias. TV, rádio, internet, tá? Pelo WhatsApp, né? Muitas vezes a gente faz até grupos fechados e as pessoas começam a postar coisas que não tem nada a ver, porque elas estão muito impressionadas com essas situações, assim, que parece que aquele grupo de pessoas ou a própria pessoa foi esquecida por Deus, né? E tá vivendo todo aquele processo inapropriado, parece que aquilo foge à programação humana, né? E, por exemplo, a história, porque Martin Luther King foi um cara marcante, assim,
para a vida dos negros nos Estados Unidos, né? Porque na verdade não eram os direitos dos negros e dos brancos, era os negros assumirem a sua existência, né? Se levantarem, se posicionarem contra as próprias vidas, né? Então, por exemplo, Mandela ficou mais de 50 anos na cadeia, um preso político, mais de 50 anos separado da família, separado dos seus direitos, direito de vir privado, mas a grande aprendizagem que ele teve, ele fala isso em uma das suas palestras, né? Enquanto foi vivo, ele falou justamente isso, que não tinha... que ele tinha que sair da posição de vítima, que era o que o país que ele morava precisava fazer. As pessoas tinham que sair dessa posição de vítima, né? Mesmo tendo a sua vida privada não liberada, mesmo não sendo livre completamente, não tendo uma vida digna o suficiente. E aí, quando ele já tem ele recebe a anistia política, né? Ele consegue ter uma vida, inclusive com um prêmio Nobel, representando politicamente seu país, né? Não como uma maneira de compensar o tempo preso, mas sim porque ele entendeu a mensagem, que não era só a história do país dele, eram as pessoas que viviam, inclusive ele, que tinha essa sensação que era vítima de um processo. Então, assim, quando ele se libertou dessa sensação de vítima, as coisas mudaram completamente na vida dele. No filme Excalibur, agora eu vou começar de falar de filmes, mas eu vou falar de um só hoje. No filme Excalibur, é a história, né, da espada, né? O rei Arthur, o Merlin, que era o seu mentor, o guru, era o mágico, né? Ele era o que inspirava o Arthur a conquistar e ter mudanças em sua vida, mudanças no seu reinado. Eles lutavam muito contra a Morgana, né? Irmã do próprio Arthur, que queria ter um processo de dominação, que ela não era a pessoa que assumiria o trono, mas ela tinha essa obstinação pelo trono. E quando eles decidem parar de retroalimentar essa batalha, a Morgana perde as forças, porque o que mantinha ela como algoz do processo é porque existiam os que lutavam contra a serem vitimados. O Merlin, o Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, todo mundo que estava envolvido na história, né? Então, assim, quando eles decidem parar de brigar, eles param de retroalimentar esse ciclo sem fim de vítima, vitimado, algoz, subjugado, né? Essas relações doentias, né? Que não é simplesmente para mostrar que existem vítimas no mundo, né? Mas só existem as vítimas porque elas se predispõem a ser vítimas. É uma coisa muito difícil de aceitar. E aí, quando as pessoas têm esse entendimento que não é bom ser vítima, que não é adequado, que é contra a prosperidade, porque daí tu é vitimado pela vida, né? Não aceita receber nada da vida, aí começa a resistir, né? Não sou vítima. Eu já tive clientes me dizendo, não sou vítima, eu não sou vítima, né? Aí eu vou lá e faço algumas perguntas-chave. Assim, na primeira pergunta, já dizem, realmente esse evento foi injusto comigo. Bom, tá aí o quadro da vítima. Se foi injusto, significa que alguém foi vitimado. Se foi inapropriado, alguém foi vitimado. Se foi desacertado, alguém foi vitimado. Se parece que foi esquecido por Deus, alguém foi vitimado. Então, saber como coletar essa informação, saber como transformar com um plano de ação que já deu resultado, que é bem sucedido, que faz a transformação na vida das pessoas. Não foi um método que eu criei, eu uso desde 2010. Sou certificada por esse método. Na época essa certificação saiu somente para 80 pessoas no mundo,
Claro que hoje já tem mais pessoas, porque houveram novas edições, a minha mentora norte-americana, ela faz uma vez por ano a reedição desse trabalho, completamente em inglês, né? Uma das coisas assim que muita gente, por não ter o idioma inglês, fica bitolado, né? Fica limitado a acessar muitas informações importantes, informações de ponta que estão acontecendo no mundo, fica pegando informação fragmentada, informação limitada, né? Porque só pode acessar no idioma inglês, talvez no idioma espanhol, E como esses programas hoje nos Estados Unidos, eles aumentaram muito de preço, não só pela valorização do dólar, como os próprios certificadores. Só tem uma pessoa, na verdade, que certifica nesse método nos Estados Unidos, que eu uso nas mentorias prósperas. A pessoa que certifica, ela valoriza bastante o trabalho dela, porque ela sabe que dá muito resultado. Então, um trabalho que eu comecei pagando R$2.400, hoje está 16 mil, para tu fazer ter acesso ao material que eu passo na mentoria próspera, um valor muito menor, um valor ridículo de menor, E aí as pessoas têm essa transformação na vida delas, como eu tive na minha, liberou todas as formas de prosperidade. E essa questão toda, né? Não estou falando aqui em passividade nem submissão, ok? Passividade e submissão são outras formas de vitimização, vitimização, se quiserem também chamar. Se for pensar na questão vamos falar do Gandhi, né? Na Índia, que tem ele sempre prezou pela não violência, mas ele tinha falas contundentes quando eram necessárias. Então, ele não ia na violência física, mas ele nunca deixou de defender a si e o seu país, e foi preso muitas vezes. Tem uns filmes bem interessantes a respeito dessa história toda. Da Índia e Inglaterra ali no fim da Primeira Guerra, início da Segunda Guerra, final da Segunda Guerra também. Então, até a Índia conseguir atingir a sua independência, né, como país. O Gandhi não era uma pessoa de armas, mas ele tinha uma língua afiada, que era o que levava ele pra cadeia toda hora, né? Então, assim, existe uma diferença entre eu ser passivo perante as circunstâncias e eu me posicionar para o meu melhor, usando as minhas ferramentas de nascença, eu sendo a pessoa que pela minha atitude eu propago isso nas outras pessoas, eu acendo a luzinha nas outras pessoas, eu deixo aquela sementinha, a orelha, né, formigando, pensando, por que ela faz de diferente, que ela tem esse tipo de comportamento, qual é o norte dessa pessoa, o que motiva ela a ser uma pessoa que tem não só atitudes diferentes, como resultados diferentes, qual é o agente transformador. Eu mesmo já tive a oportunidade de ter muitos clientes que já foram meus alunos na época que comecei a dar aulas em 98 e depois me reencontraram agora depois da virada do milênio, né? E depois que eu comecei a trabalhar com a EFT, nessa metodologia voltada à riqueza e à prosperidade, eles dizem assim, Nara, o que tu fez? Eu disse, a única coisa foi a EFT, e aí a pessoa quer, porque vê a transformação, porque percebe o resultado. Isso que às vezes nem tô falando sobre a EFT, e a pessoa me pergunta, Nara, o que é isso? Tu parece 10 anos, 20 anos, tá com a mesma cara da época que eu fui tua aluna, há muitos anos atrás. Agora você já sabe quantos anos eu tenho de educação nessa instituição, eu tenho 20 anos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É possível, se tu tiver um plano de ação que
é objetivo, uma estratégia reconhecida, uma estratégia bem sucedida, porque não adianta ter qualquer plano de ação. Qualquer plano de ação é viver que nem Alice no País das Maravilhas, não sabe para onde ir, todos os caminhos são errados. Tá? Então, assim, há a importância de ter uma estratégia, né? E qual é essa estratégia que eu trago hoje para vocês? Se vocês querem ver, né, onde isso leva vocês quando vocês eliminam do lado vítima, ok? Rompe o ciclo sem fim de punir o algoz pelo feito. Porque quem é vitimado, em algum momento vai querer a revanche. Aí as pessoas dizem, não sou revanchista. Não resiste a isso, né? Não seja a pessoa que resiste. Percebe que você, se tem alguma coisa que foi injusta para você, você ainda vai querer dizer coisas para aquela pessoa. Mesmo que você não queira ferir fisicamente, você quer ferir verbalmente aquela pessoa. Então é uma forma de fazer o algoz ser vitimado também. Tá? Você vai romper com esse ciclo. E vai pegar essa energia para quê? Para disposição, para realização, para atrair as coisas do universo, para ter objetividade na vida. E quem sabe estimular outros a fazerem isso também, com os próprios resultados, só com a sua presença. E isso me lembra uma história, né, de uma mãe que estava desesperada que o filho não podia mais comer açúcar porque estava ficando diabético. E aí ela vai lá, essa mãe vai desesperada falar com um mestre. E aí diz assim, por favor, mestre, diz pra ele que ele tem que parar de comer açúcar. Aí o mestre diz assim, volta daqui a 15 dias. Aí ela disse, mas ele precisa agora, ele tá muito doente, pelo amor de Deus, fala pra ele que ele precisa parar de comer, né, parar de comer açúcar, pelo amor de Deus, volta daqui a 15 dias. Aí a mulher saiu emburrada lá, mal-humorada, mas voltou dali a 15 dias, e aí fez o mesmo pedido, mas pelo amor de Deus, agora que passou os 15 dias, diz pra ele parar de comer açúcar, tá? E aí o mestre olhou pra ele e disse assim, pare de comer açúcar. Aí a mulher ficou mais furiosa ainda, né? Ela disse assim, mas por que tu demorou tanto? Porque precisou 15 dias pra você dizer pra ele essa frase simples. Aí o mestre respondeu, que na época eu comia açúcar. Então, é essa questão de você já ter isso em atividade de você, é que você consegue inspirar outros a transformar, a experimentar, a ter a possibilidade, perceber a possibilidade que existe outro caminho e que esse caminho é um caminho bem sucedido. Tá? Então, a importância de romper esse ciclo. Chega desse ciclo. O segundo item que acontece quando a gente elimina a vítima é que você vai assumir a responsabilidade pelo sucesso e insucesso. Você vai parar de transferir a responsabilidade para outros. E você, então, aí é o terceiro item, você vai se permitir recomeçar com uma estratégia, com um aprimoramento, com o uso das suas ferramentas de nascença. Porque se você não usa suas ferramentas de nascença, é uma vida vazia. É uma vida completamente não cedida. Isso é verdadeiro insucesso. Você vem com as ferramentas e não usa. Isso é insucesso. Que é o que gera muita infelicidade, gera depressão, gera ansiedade, gera angústia, gera um monte de síndromes. Tu quer ver uma pessoa com síndrome de pânico é quando ela teve muitos medos. E já vou falar da origem deles. Teve muitos medos. Aí chega uma hora que os medos se acumulam e vira síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um medo fora de controle, você não sabe qual é a origem. A origem é um monte de medos. Ok? Então, quando a pessoa chega e trabalha nesses 3 pilares, como resultado, ela vai sair da posição de vítima. E por isso, vai parar de punir o algoz. Vai assumir a corresponsabilidade pela sua existência, seja ele o evento que for.
de alguma maneira tem uma aprendizagem ali que não foi assimilada, por isso que precisou acontecer dessa maneira. É isso que dói mais, quando a pessoa chega num determinado ponto da sua existência, né, que ela acha que está indo tudo bem, e aí vem o tirambaço, né, significa que ela precisou do choque de 220, do tirambaço, da paulada, né, porque ela não viu sinais menores. Nosso tempo está acabando, coisa triste. Então, onde isso tudo atua na prosperidade? Isso atua na prosperidade quando ainda estamos na nossa história. A história nossa é a história dos nossos pais se repetindo. Ou evitando reviver, ou revivendo por lealdade. Vamos ser sempre leais à nossa tribo de origem. Só não precisamos ficar com a parte negativa disso. Vamos ser sempre gratos pela nossa tribo de origem, que nos supriu bem ou mal, quando a gente mais precisou, como não tinha como se suprir. Mas vamos só se livrar desse estigma, dessa marca nociva de ficar repetindo os ciclos. Então aí, quando temos relacionamentos falidos, muito tem a ver com os relacionamentos que nossos pais tiveram e deles conosco. Se a gente não olhar isso aí para trás, na nossa infância, na idade de 6, 9 anos, né? Como nossos pais lidavam com dinheiro entre 6 e 9 anos. Como nossos pais se relacionavam entre eles e com o dinheiro entre 6 e 9 anos. Como nossos pais se relacionavam conosco de 6 e 9 anos, né? Como nossos pais falavam ou não falavam a respeito de dinheiro de 6, 9 anos. Tudo isso são indícios, né, de conexão com a repetição do lado vítima. E aí, o que acontece? Tem que ter uma ferramenta para quebrar isso, para romper isso. Eu uso EFT, foi a única ferramenta que resolveu para mim, junto com o método que eu uso na mentoria Próspera. Eu já conhecia a EFT antes, ok? Eu percebi que estava faltando algo e aí eu comecei a fazer uma busca. Não, mas essa ferramenta é muito boa, o que está faltando? Vamos ver o que tem mais. Então eu saí de informações do Brasil e eu fui para os Estados Unidos, para a Inglaterra, a Europa toda também, tem muitos praticantes certificados mestres em EFT. E aí eu comecei a encontrar respostas, ok? Por que as minhas mudanças estão sendo tão pequenas? Por exemplo, eu fiz um curso de prosperidade final de semana inteirinho, de 12 horas aqui no Brasil. E a única coisa que me veio de resultado, isso que eu me dediquei, isso que eu fiz exercícios à noite, entre um dia e outro, de imersão, isso que depois eu continuei aplicando a EFT, como era sugerido, tá? Eu voltei a escrever. Só. E eu não entendia por que eu visualizava coisas e essas coisas não aconteciam. Por que eu tinha imagens e o resultado puxava para trás, o resultado de autossabotagem? Porque eu tinha a sensação, mesmo tendo dinheiro no bolso, eu estava em estado de alerta. A sensação que ia faltar, a sensação de escassez, a sensação que não está certo, a sensação que tem que me defender de algo. Muitos diziam assim, Nara, tu precisa de um terapeuta para te ajudar, né? Que nem uma vez uma me disse, Nara, tu precisa de ajuda psicológica. E eu disse assim, eu tenho EFT. Mas na época eu não sabia usar a EFT como eu sei usar hoje. Depois desses 8 anos aplicando em mim, depois de ajudar pessoas aqui no Brasil e no mundo, depois dos grupos das mentorias que eu faço pelo WhatsApp, são grupos fechados, pagos, depois das minhas mentorias abertas, que eu também tenho os grupos abertos, que o pessoal pergunta, o pessoal me pede sequências de EFT, o pessoal pede, me dá sugestões para as lives, me traz perguntas, que aí eu posso mostrar outras facetas da EFT, que são facetas não percebidas pelas pessoas. Elas precisam entender isso. Então,
Ao se romper esse ciclo, você tem mais energia, mais disposição. E o primeiro indício é que as cenas sobre os eventos de desfortúnios nessa faixa etária de 6, 9 anos, elas somem. Já me perguntaram também, Nara, quando não tem cena nenhuma? Então daí são os desconfortos e aí você vai precisar usar o ponto de karatê. Se tem a cena, você já tem permissão para trabalhar o assunto. Se não tem a cena, você ainda não tem permissão para trabalhar o assunto. Você vai precisar trabalhar uma frase específica no ponto de karatê. Só isso, ok? Quando já tem a cena, o inconsciente, tá? O subconsciente está liberando para você o primeiro ponto a ser trabalhado sobre aquele assunto. Você fala como é que era a relação dos meus pais com o dinheiro, que cena vem. Pá, veio a cena, não precisa ponto de karatê. Não precisa bater na lateral da mão. Okay? Significa que você está prontinho para curar aquilo ali. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer sequência de EFT. Eu quero que vocês façam esse teste agora. Respira fundo. Nossa, terminou. Eu tenho uma sequência de EFT linda para vocês. Aguenta mais um pouquinho. É importantíssimo. Quer saber como é que seus pais lidavam com dinheiro na sua faixa etária de 6 e 9 anos? É esse padrão que vocês vão copiar. Ou vocês vão repelir. E tudo isso eu trabalho especificamente. Quero que vocês respirem fundo e pensem nessa cena, nesse momento para vocês, ok? Como vocês veem isso? Ainda percebem essa história, que para algumas pessoas é bem antiga, né? Muito antiga. Então a importância de perceber essa história, a importância de dar sumiço natural nessas imagens. Porque essas imagens só indicam que isso vocês estão carregando como um padrão vibratório no corpo de vocês, está na sua malha energética corporal e também está sendo emitido, é um sinal de fumaça para o universo, para a vida. Sinal de fumaça emocional, ok? Então, a importância de trabalhar isso. E por isso que em janeiro vai ter outro grupo de mentoria próspera. Eu estava pensando em não oferecer mais grupos de mentoria próspera. Porque é um trabalho bem assim que eu me dedico muito. Não são só uns videozinhos jogados lá na internet, uma sessão de perguntas e respostas. Tá? São um trabalho diário com uma sequência de 12 semanas, tá? Em que a pessoa se dedica a 20 minutos por dia no seu objetivo de transformação segundo uma determinada sequência sugerida a ser trabalhada, e eu vou aparando as arestas. Então a pessoa tem uma sugestão de um assunto no início da semana, ela vai até o fim daquela semana trabalhando aquilo ali, ela tem áudio específico, ela tem vídeo específico, ela tem sequência de EFT específica, e ela ainda tem sessão de perguntas e respostas, pode ficar com esse material para toda a vida, para poder repetir mais, para ter resultados mais profundos também, né? E a liberdade emocional, né? Que todo mundo tem direito, todo mundo merece. Então, antes de eu dar uma rica noite pessoal, quero que vocês respirem fundo, que essas informações são bem fortes, bem intensas, ok? Respirem fundo, solte. Até esse domingo os vídeos vão estar para ser votados. Me ajude a dar esse prêmio para mais votada. A Marcilene é a mais votada até então, mas tudo pode mudar. Ainda tem 2 dias de votação. São 6 vídeos, ok? Com a história de resultados dos meus clientes entre primeira e segunda mentoria. E eu quero dizer assim, muito importante votarem, que vocês vão estar me ajudando a decidir isso. Depois eu vou deixar os links para vocês votarem, tá? Então, rica noite, Lúcia, Rosete, Ivana, Adriana, Olivia, Fábio, Virgínia, a Miriam, coisa boa, um monte de gente veio me ver hoje, alguns eu vejo ali na câmera também, né? Grato pelos coraçõezinhos, curtidas e compartilhamentos. Muito importante compartilhar, né? Esse material chega para mais pessoas, né? Quero que vocês respirem novamente profundamente. E agora nós vamos fazer a sequência de EFT.
Então, nesse momento, quero que vocês fechem os olhos e se imaginem na frente do espelho. Tá? E nesse espelho está você com o resultado de tudo que você viveu, de ter sido, de alguma maneira, ter passado por eventos injustos, né? Ter vivido coisas agradáveis, ter sobrevivido a essas coisas agradáveis, mas ficar com uma mácula, uma marca disso, né? Que desde então vocês nunca foram iguais, que é a questão do trauma, né? O conceito de trauma, tá? E como isso seria refletido no espelho para você? A sua imagem no espelho, depois de todos os infortúnios que você já passou pela vida. Seja nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, no seu trabalho. Como é que tá a sua aparência? É clara, é escura? Você veste uma roupa clara, sua roupa é nítida, seu rosto é nítido? Então agora respirem profundamente de novo. Topo da cabeça. Eu me olho no espelho agora. Eu vejo os infortúnios da minha vida nessa imagem no espelho. Muitas dores e muitas coisas sem sentido na minha vida. A sensação de impotência em todo o meu corpo por isso. Uma sensação assim nas finanças, nos relacionamentos de toda a ordem. Como se fosse o passado dos meus pais se repetindo. O passado de outros parentes também. Cansado de insucessos, chega de desconfortos, chega de achar toda essa vitimação normal, chega de repetir o que não serve. Então fica a pergunta: o que realmente quero? Na verdade, quero romper esse ciclo vítima-algoz. Começo a perceber como meu corpo ainda vibra assim ainda. Mas o bom é que isso é mutável. Posso me permitir deixar ir. E assumir a minha coautoria na minha própria história. Posso separar o que não serve, as vivências de outros que não deram certo, e deixar ir todo esse lixo emocional. Sei que eles fizeram o melhor que puderam, mas me permite seguir. Também para mostrar que aproveitei a experiência. Ter outros resultados. Não só nas finanças, mas de liberdade emocional. Trazendo mais do universo para o meu mundo. Me permito me dar a chance de experimentar mais o meu potencial. Tudo isso para o meu mais alto bem e de todos que me rodeiam. Aceito liberar essa lealdade que não me serve mais.
Respira fundo e solta. Claro que aqui eu não fiz o trabalho que é desmanchar a cena, tá? Desmanchar a cena ou as cenas, porque pode ter uma lista de eventos que eu fiz. Eu lembro do meu primeiro caderninho, eu fiz uma listona de eventos, como meus pais lidavam com o dinheiro, como eles lidavam entre eles, se relacionavam entre eles, como eles lidavam comigo, como se relacionavam comigo. E tudo isso é zerar as imagens, zerar os desconfortos, zerar a sensação de impotência, zerar a sensação de injustiça, e principalmente voltar a confiar no fluxo do universo. Confiar no fluxo do universo não pode ser uma coisa só de boca para fora, precisa ser dentro, vivido, precisa estar na nossa malha energética. E só consegue isso usando a EFT nessa metodologia bem específica que eu trago nas mentorias. Gosto da mentoria pelo acompanhamento, pela quantidade de material entendido e acessado e ainda transformado em cada um, porque se experimenta, se usa, se persiste. Um trabalho de mentoria ajuda a pessoa a aprimorar sua ferramenta de persistência. O trabalho de mentoria ajuda a pessoa a ter mais resultados, porque não é que nem o atendimento que tu tem um acompanhamento ali uma vez durante aquela hora e depois o trabalho é por conta própria, né? Num grupo de mentoria, tu tem pessoas junto contigo, é como se criasse uma nova família, uma possibilidade de união, uma possibilidade de trocar experiências, de se sentir suportado, que é o que permite um acompanhamento de mentoria como esse que eu faço. Começa em janeiro, inscrições a partir de amanhã, vão ter 2 modalidades, o preço é irrisório pelos resultados que as pessoas têm. No primeiro grupo de mentoria, teve um dos resultados foi o da Tatiane Percário, que ampliou 7 vezes mais os ganhos dela. Depois teve, tem vários casos, né? Pessoas que pagaram dívidas, pessoas que organizaram suas finanças, porque eu passo ferramentas financeiras também, organizaram completamente suas finanças, conseguiram quitar contas, conseguiram mudar o ritmo das suas próprias vidas, tudo isso com facilidade, com estratégias simples, objetivas, para qualquer pessoa usar desde que queira. E com o meu acompanhamento não tem como não usar. Eu quero desejar a todos uma rica noite. Então, se atentem amanhã, eu vou deixar os links de compartilhamento, os links de acesso das 2 modalidades de inscrição. Vão, se inscrevam, mergulhem de cabeça. Um trimestre 0 quilômetro em 2019. De janeiro a março vai ser esse trabalho. Então, assim, vocês vão ter um assessoramento completo comigo, e vão ter muito material para transformar a vida de vocês, muitas novas visões. Esse é dos tantos aspectos trabalhados, e é importante mergulhar na sua própria transformação. É uma das maneiras de assumir a responsabilidade pela sua própria existência. Também se exercitar na corresponsabilidade, que aí é sair do lado vítima. Uma rica noite a todos, um excelente final de semana, e os replays ficam sempre lá no meu canal do YouTube, você pode acessar, você pode se inscrever, você pode compartilhar, deixar sugestões para novas lives. Se não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreve, youtube.com/naramuller com 2 L's. Você vai acessar todo o material, estou com 406 vídeos lá. Tem vídeo para muita oportunidade de autotransformação. Então eu quero dizer para vocês, uma imensa alegria ter estado aqui, passando mais esse entendimento, que eu me pergunto todos os dias, como eu posso mostrar, que as pessoas podem
ter seus resultados transformados, como elas podem, fazendo o EFT, com metodologias específicas que eu uso, elas terem suas vidas transformadas já na autoaplicação, que dirá num trabalho continuado da Mentoria Próspera. Quero desejar a todos um excelente final de semana. Terça-feira, nova live, 20h30. Amanhã já vou disponibilizar os links de inscrição. Rica noite, tchau!